Boa noite. Estamos começando mais uma aula, né? Tivemos aí uma pequena estabilidade no Teams, mas pelo visto já foi resolvida. Iremos corrigir hoje a atividade que eu passei, o exercício proposto sobre custeio e absorção e rateio dos custos indiretos. Então, o exercício proposto foi esse aqui. Eu tinha perguntado se vocês tinham conseguido fazer, ninguém respondeu ainda. Então, eu gostaria, antes de corrigir, saber se vocês tiveram dúvidas, onde foi a dúvida, se conseguiram chegar lá no final, conseguiram acertar, entender o exercício, como foi aí? Foi tranquilo, não foi tranquilo? E aí, Thalita, Matheus, Anísio, Graziele, Eliabe, Marcos, Pedro Henrique, Emerson, fizeram o exercício? Foi mais ou menos, Pedro Henrique Frazão. Alguém mais tentou? Porque na atividade tem lá dizendo que uns 20 entregaram. Deixa eu ver aqui. Já que ninguém fala, eu vou atrás. Matheus deu para desenrolar, não sei se está certo. Graziela foi horrível. Thalita, não consegui fazer muita coisa. Pedro, eu não consegui desenrolar. Mas entregaram. Tentaram rabiscar, tentaram organizar os dados. Custos é uma grande organização de dados. Você tem que organizar os dados e resolver a questão. Se você conseguir desenhar esses dados na sua cabeça, você consegue entender melhor a questão. Bem, 20 pessoas entregaram, 23 não. 20 entregados e 23 não. Deixa eu só tentar tranquilizar alguns de vocês. Não que não haja questão complexa em custo. Vocês estão vendo que há questão complexa e a questão mais fácil, enfim. Depende da situação. Mas tem muitas questões que são mais fáceis do que essa que eu passei para vocês. Até do próprio CFC você vai ver que tem questões muito mais fáceis do que essas que eu passei para vocês. Então, hoje, por exemplo, a gente vai fazer uma bem mais fácil do que a de casa, para que você veja, né, que você entenda como é que funciona o rateio de custos. Vamos corrigir a que eu passei para casa, e aí depois eu vou dar um tempo para você tentar a que eu enviei lá no Google Classroom, e a gente corrige, porque ela é bem mais simples. Vamos lá tentar corrigir agora de casa, e aí depois a gente vai para o outro exercício. Bem, o que é que a questão ela diz, né? A indústria Aniel produz sabão em pó e sabão líquido, ambos específicos para lavagem de roupa à margem dos rios do Nordeste brasileiro. Em determinado período, produziu 20 mil caixas de sabão em pó e 16 mil frascos de sabão líquido, né? Incorrendo nos custos. Quanto é que custa a matéria-prima? R$ 2,00 o quilo. Quanto é que custa a mão de obra direta? R$ 5,00 a hora.
E aí ele precisou de 12 mil quilos de sabão em pó e 8 mil quilos de sabão em líquido. 6 mil horas foram gastos de mão de obra no sabão em pó, 3 mil do sabão líquido. Aqui a gente já sabe o que vai fazer, né? A gente vai dividir, a gente vai multiplicar, a gente vai fazer o quê aqui? Se eu tenho R$ 2 o quilo dessa matéria-prima, que pode ser qualquer coisa, imagine aí qualquer coisa que custe R$ 2 o quilo. A gente compra isso sempre. Macaxeira, inhame, batata, tem o valor do quilo. E aí tem quantos quilos eu comprei. Então eu sei o quanto de reais eu tive de matéria-prima e mão de obra. Ponto. Eu já tenho aí dois, né, elementos principais, que é a matéria-prima e mão de obra. Falta quem? O CIP. Se eu tiver o custo da matéria-prima do pó, se eu tiver o custo da mão de obra do pó, e se eu tiver o quanto de custo indireto eu gastei no sabão em pó, eu sei qual foi o custo total do sabão em pó. Se eu dividir pelas 20 mil caixas, eu sei qual é o custo unitário. Então, veja que se eu desenhar essa ideia na minha cabeça, a questão fica muito mais simples. Você só precisa lembrar desses três elementos: matéria-prima, mão de obra e CIP. Se eu tenho matéria-prima e mão de obra, está faltando o CIP. E aí a gente vai ver como é que se distribui esse CIP nos dois produtos. Entendido para quem disse que bugou, que não conseguiu. A gente sempre tem que imaginar aí três elementos. Lembra dos primeiros slides que tinha o carro lá e três setas. Para calcular o custo total do produto, eu preciso da matéria-prima, que eu já sei de cada um, é só multiplicar. Mão de obra, que eu já sei o de cada um, só é multiplicar. E o CIP. Só que o CIP eu tenho aqui uma lista, ó. Supervisão de produção é custo, depreciação de equipamento de produção é custo, aluguel do galpão industrial é custo, seguro dos equipamentos da produção é custo, energia elétrica consumida na produção. Então não tem nenhuma despesa aí para eu me confundir, né? Porque poderia ter. Oi, pode falar. O senhor está compartilhando tela? Mentira que eu estou falando e não está aparecendo aí para vocês. Tá falando há um tempão aí, eu não estou vendo nada. Aqui tá Mas aparecendo. os outros estão vendo, Wesley vocês estão vendo. propôs. Quem é que está falando? É Matheus ou Pedro? Pedro. Os demais estão vendo a tela porque eu estou compartilhando. Aqui tava aparecendo o exercício proposto. Atrás do exercício proposto. Aqui está normal. Então, Pedro, saia e entre novamente. Tá bom, desculpa aí, professor. Eu acho que foi algum problema do Teams. Aí, como eu estava falando, cadê? Deixa eu ver se ele vai entrar, porque aí eu já aceito. Enquanto ele vai entrar, eu vou revisar aqui com vocês. Sempre imagine essas questões de custo e absorção e rateio de custos. Três elementos principais. É a mão de obra, a matéria-prima e os custos indiretos. E sempre você só vai ter problemas com o custo indireto, porque os demais você já sabe, né? A questão já deu. Então, voltando aqui, você já tem aqui a matéria-prima, mão de obra, os custos indiretos é só somar, só que você vai ter um valor total e você tem dois produtos. Como é que você vai alocar esse valor total aos dois produtos? É dividindo por dois? Não. Né? O que é que a questão me diz? Vamos lá. Os custos de matéria-prima, mão de obra e custos indiretos são comuns aos dois produtos. A ANEEL possui contrato de demanda da energia elétrica com a concessionária, pela qual paga apenas uma quantia fixa por mês. Então, veja que a energia elétrica aqui nesse caso é fixa e não é variável. Quanto mais se consome, mais gasta. Não, ela é fixa, é um valor fixo. E não mede o consumo por tipo de produto. Pronto, já disse isso não vai interferir em muita coisa, ok. Os CIP são apropriados aos produtos, isso aqui é importante, de acordo com o tempo de mão de obra empregado na produção de um e de outro. Então, veja que eu vou distribuir esses custos indiretos ao pó e ao líquido de acordo com o tempo que cada um gastou na produção. Se um gastou mais, recebe mais custos. Se outro gastou menos, recebe menos. Sabendo que são necessários 18 minutos para produzir uma caixa de sabão
e 11,25 para produzir um frasco de sabão líquido. A indústria utiliza em sua produção uma máquina que, devido à corrosão, tem sua vida útil física e econômica limitada pela quantidade de matéria-prima processada. Ou seja, quanto mais matéria-prima processada, mais ela se deprecia. A vida útil dela é estimada em 400 quilos. E aí ela vive, né, tem vida útil de 400 quilos. Foi adquirida por 320 mil e seu custo ainda não está incluído na relação acima. Ou seja, o custo dela não está incluído. Ele está dizendo o que para mim? Inclua. Inclua esses custos aqui que ainda não estão incluídos. Pronto. É só ler a questão direitinho que a gente tem como chegar pelo menos próximo, né? Ah, não acertei, mas cheguei próximo. Eu tentei. Eu dividi, eu multipliquei, tentei chegar lá, tentei entender a questão. É isso que eu quero de vocês. Então, elabore o quadro de apropriação dos custos e calcule o custo unitário de cada produto, é o que a questão pede. Então, vamos fazer isso, né? Elaborar o quadro de apropriação dos custos e depois saber quanto é o custo unitário de cada um. Para eu saber o custo unitário, eu preciso saber quem é o custo total. Então, aqui ele separou bonitinho, né? Cada elemento. Organização, é tudo, né? Então, você poderia fazer diferente? Poderia, não tem problema nenhum. O importante é entender o que está fazendo, o importante é chegar no resultado. Mas como é que o autor ele respondeu essa questão? Ele foi separando matéria-prima, 12 mil quilos de sabão em pó, 8 mil quilos de sabão líquido, né? Dá 20 mil quilos. Se é R$2 o quilo, então eu gastei R$24.000 no sabão em pó. Aqui eu também multiplico R$16.000 no sabão líquido. Entendeu? Porque eu multipliquei. Se eu comprei 12 mil quilos e é R$2 o quilo, R$24.000. Não tem dificuldade. Isso você pode associar aí a qualquer produto que você compre aquilo. Ração de gato, batata, macaxeira, não tem o preço do quilo? Você compra X quilos. É só multiplicar para saber o valor que você tem a pagar. É a mesma coisa o que a gente está fazendo aqui. Qualquer dúvida, pode mandar aí no chat ou falar pelo áudio, tá? Eu vou dar continuidade. Então, matéria-prima, check. Mão de obra direta. Eu gastei 6.000 horas no Professor? sabão. Pode falar. Travou aqui no meu computador essa sua última explicação. Você pode repetir, por favor? O da matéria-prima? Isso. Pode ser rápido. É porque eu perdi aqui. Eu estava só explicando que é só multiplicar. Se eu comprei 12 mil quilos de alguma coisa e ela custa R$2 por quilo, é só multiplicar. 12 mil vezes 2, 24 mil. A mesma coisa aqui abaixo. 8 mil quilos vezes 2, 16 mil. Entendido? Tá. Sim. Então, esse foi o primeiro passo, né? E lembre sempre das 3 setas, né? Dos 3 elementos principais, que são matéria-prima, mão de obra e CIP, né? Que são os custos indiretos. Então, resolvemos aqui uma delas, que é a matéria-prima. Ok. Já sei aqui quem são os 2 custos de matéria-prima. Agora, vamos para mão de obra direta. Se eu gastei, né, na produção aí de sabão em pó 6.000 horas e eu pago R$5 a hora, então eu gastei quanto? 30 mil. A mesma coisa eu vou fazer no sabão líquido. 3.000 horas a R$5, R$15.000 eu gastei para produzir o sabão líquido. Totalizando aí R$45.000. Mão de obra, check. Então, os dois aqui, né, que são custos diretos, estão ok. Vamos agora para os custos com depreciação, que ele fala lá no finalzinho. Ele diz assim, acrescente porque ainda não está nessa relação. Então, como é que eu vou resolver aqui a depreciação? Se o equipamento ele tem uma vida útil de 400 mil quilos, é porque após isso ele não tem mais vida útil, né? Não vai ser mais utilizado. Consequentemente, a vida útil dele é 400 mil quilos de matéria-prima. Ele só processa isso. Então, o valor dele foi de R$320.000. Então, como é que eu vou fazer? Para saber o quanto de depreciação essa máquina já teve.
Então, a depreciação por quilo é quanto? 80 centavos por quilo. É só dividir 320 mil por 400 mil quilos. Aí você vai saber o quanto de reais por quilo a máquina se deprecia. Então, dividindo aí 320, pode fazer o cálculo, por 400 mil, eu vou encontrar 80 centavos por quilo de depreciação. E aí é fácil. Se eu produzir, né, na máquina 12 mil quilos de sabão em pó, vezes 80 centavos, eu já tenho que registrar aí de depreciação 9.600. Se eu produzir 8 mil quilos no sabão líquido, vezes 80 centavos o quilo, é porque eu já tenho que registrar aí de depreciação mais R$ 6.400. Totalizando, a depreciação da máquina já soma aí, né, R$ 16.000. Só para a gente saber aí qual foi o custo da depreciação. Então, temos matéria-prima, mão de obra e depreciação. Vamos agora para o próximo passo. Só está faltando agora o custo indireto do sabão em pó e do sabão líquido, para eu somar, né? Para eu saber o quanto é de cada. Então, como é que eu faço? Quando ele diz assim, o critério de rateio é o tempo, então eu preciso utilizar o tempo para calcular essa taxa, né, essa porcentagem de rateio. Esse cálculo aqui que ele está fazendo antes é só para provar que se eu gasto, né, 18 minutos por caixa e produzir 20 mil caixas, 6.000 horas. Vai dar na mesma coisa que já está na questão. Se eu gasto 11,25 minutos por caixa e fiz 16 mil caixas, que nesse caso aqui não é caixa, né? É frasco, que é o sabão líquido, eu gastei aí 3.000 horas. E aí, quando a questão diz assim, o critério de rateio é o tempo. Ele quer dizer o quê? Quem gastou mais tempo produzindo vai receber mais custo. Qual é o total de custo indireto dessa lista aqui que eu mostrei, né? Que a gente tem que somar. Quanto é a soma de custo direto? Dá R$ 24.000. Isso aqui, né? Então, R$ 24.000. Então, você precisa dividir esses R$ 24.000, fazer aí uma proporção. Uma parte vai para sabão em pó, outra parte vai para sabão líquido. Mas a base é o quê? O tempo. Então, quando ele diz que o critério de rateio é o tempo, poderia ser qualquer coisa, tá? Quantidade produzida, quantidade gasta com matéria-prima, quantidade gasta com mão de obra direta. Mas ele escolheu o tempo. Então, eu tenho que somar 9.000 horas, que é o total, e dividir a parte pelo todo. Quando eu digo a parte pelo todo, é 6.000 dividido por 9.000 vai dar 66,67%. E 3.000 dividido por 9.000 vai dar 33,33%. Isso aqui quer dizer o quê? Que 66,67% do tempo foi gasto para a produção de sabão em pó. Então, ele vai receber 66,67% dos 24.000, dos custos indiretos. Quando você multiplicar isso aqui, 24 por 66,67, você vai achar aí 16.000 aproximadamente. Claro, no seu cálculo aí pode ter dado um valor aproximado, mas não se preocupe, né, porque são questões de arredondamento. Então, quando eu faço isso, né, quando ele diz assim, o critério de rateio é tal, né, nesse caso é o tempo. Então, eu somo o critério dos dois, nesse caso tem dois produtos, se tiver mais produtos eu somo tudo, divido a parte pelo todo para achar a porcentagem. Então, dividindo 6.000 por 9, eu achei 66,67%, 3.000 por 9, eu achei 33,33%. Multiplicando pelo custo indireto, eu vou ter aí 16.000 e 8.000. Então, 16.000 dos custos indiretos vai para o sabão em pó e 8.000 vai para o sabão líquido. E aí vamos ver como é que fica o custo total de cada um. Tem que ter a organização, tabela, multiplicação, divisão. Não esqueçam
de serem organizados quando estiverem resolvendo essas questões. Então, ele separou aqui tudo que é do sabão em pó, tudo que é do sabão líquido. Então, o que foi que a gente achou já? Matéria-prima lá em cima, né? Deu 24, mão de obra deu 30, a depreciação deu 9.600 e os custos indiretos, que era o que estava faltando, que eu acabei de calcular, 16 mil. Então, o total do custo do sabão em pó é 79.600. O total do sabão líquido é 45.400. Como é que eu acho o custo unitário? Eu divido esses valores pela produção de cada um. Então, se eu produzir 20 mil caixas, eu vou ter aí R$ 3,98 de custo por caixa. Sabão líquido, se eu dividir 45.400 por 16 mil frascos, eu vou ter aproximadamente aí 2,83, 84 reais por frasco. O sabão em pó custa um pouco mais do que o sabão líquido nesse exemplo. Entendido esse exercício? Ele tem muito passo a passo, mas ele é muito bonzinho, assim. Tem muita informação interessante. Quem tem alguma dúvida, quer que eu repita alguma parte? Márcio, eu quero que tu repita tudo. Você tentou fazer? Mais ou menos, eu não vou mentir. Eu tentei, assim, eu olhei, mas eu me embananei toda. E eu achei melhor não fazer, porque eu sabia que ia dar ruim. Mas é a pior escolha. Vou dizer novamente, como experiência, sério mesmo, sério mesmo. Escutem, pelo amor de Deus. Estamos aí na quarta, quinta aula, né, já? Terceira, quarta, quinta, não sei. E todo semestre me escute. E assim, escute quem já ensina essa cadeira há 6, 7 anos. Sempre tem aluno, e vai ter muito aluno que não vai falar, mas está me escutando e sabe disso, que deixa para a hora da correção, porque olhou, achou difícil e não tentou. Esses alunos são os que dificilmente conseguem aprender mais rápido e são os que vão ter mais dificuldade, porque não vai saber para onde vai e sempre vai receber a questão pronta, respondida. Não vai ter a dificuldade, não vai saber onde está a dificuldade. Então, assim, eu peço encarecidamente que vocês sempre tentem fazer. Não tenham medo de chegar no resultado errado, porque o erro ajuda a gente a aprender também. Então, muitas vezes, por medo de errar, a gente não tenta ver, ai meu Deus, esse texto todinho cheio de informação, embanana tudo na cabeça. Ah, não vou tentar não. Mas, por exemplo, o começo daria para fazer? Eu vou dizer por que o começo daria para fazer. Veja só, como eu falei, né? Veja aqui. Se eu perguntasse a você, só isso da questão, quantos reais ele gastou de sabão em pó com matéria-prima? De cara, assim, quanto é? R$ 2 o quilo, ele comprou 12 mil quilos. Quanto ele gastou de sabão em pó? De matéria-prima para o sabão em pó? Hello, alô, alô? 24 mil. 24 mil. 12 mil vezes 2. Então, assim, tem partes na questão que você tem como fazer. Ah, mas eu não vou conseguir fazer a questão toda. Não tem problema. Faça só esse quadrinho aqui. Ah, não consegui fazer daqui para baixo, a depreciação me confundiu, o CIP, eu não sei fazer rateio. Esse quadro aqui eu garanto que qualquer aluno que está me escutando consegue fazer. Tenho certeza. R$ 2 o quilo, comprou 12 mil quilos, 24 mil. R$ 2 o quilo, ele comprou 8 mil quilos, 16 mil. R$ 5 a hora, 6 mil horas. Imagine você trabalhando, ganhando R$ 5 a hora. Você trabalhou 6 mil horas. Então você tem direito a ganhar quanto? Até essas perguntas ajudam a você interpretar melhor. Então todo mundo está me escutando aqui. Nunca mais deixe de pelo menos tentar começar um exercício. Né? A gente está no patamar que a gente não pode mais deixar isso acontecer. Deixar chegar no momento da correção sem ter nem pelo menos tentado. Porque isso aqui eu já vi em outros anos e outros semestres e não foi bom o resultado, né? Então, Ô, professor, isso que vocês podem falar. desculpa interromper. Eu fiz os cálculos
eu botei o valor da depreciação como custos indiretos. Aí o resultado final deu um pouco diferente. Mas eu fiz quase tudo, só nisso daí que eu fiz diferente. Mas veja, se você colocar ele no custo direto, indireto, enfim, ele vai ter que dar o mesmo custo unitário no final, porque o custeio absorção, que é isso que a gente está aprendendo, é o tipo de custeio que você tem que somar todos os custos, seja ele direto ou indireto. No final deu o mesmo valor? Não, deu um valor porque parecido, né? você juntou a depreciação com esses custos daqui de 24 mil, foi? Sim, isso mesmo, foi isso mesmo. Coloquei com os custos indiretos. Eu somei os 16 com 20, 24, né? Entendi. Mas você veja aqui, ó, que tinha como achar o valor de cada um, né? 9.600, 6.400, que cada um tem uma quantidade de quilos diferentes utilizados. Aí por isso que pode ter dado diferente. A informação da depreciação era separada. E não é indireto, tá? Só para que você entenda melhor, a depreciação neste caso, ela não é indireta, ela é direta, porque eu sei exatamente o quanto de depreciação cada produto causou. Se a depreciação é causada pela quantidade de quilos processados, e eu processei uma quantidade diferente no sabão em pó, uma quantidade diferente no sabão líquido, de cara eu tenho que interpretar que a depreciação nesse exemplo é direta. Agora, se ele dissesse assim, ó, o valor da depreciação é 16 mil reais e pronto, naquela listinha lá, ou até solto no texto, e dizendo que não estava na lista acima, aí 16 mil ia ser indireto. Mas nesse caso não é indireto, por quê? Porque ele diz exatamente o quanto cada um gastou de quilos. Então não é indireto, é direto. Quando eu sei exatamente o quanto eu gastei em cada produto, é um custo direto. Só não é direto quando eu não sei. Né? Se você perceber na lista dos indiretos, eu tenho aqui, ó, supervisão da produção. Eu sei o quanto desse valor é referente a pó e a líquido? Não. Por isso que ele é chamado de indireto. Depreciação de equipamentos da produção, 12 mil. Eu sei o quanto representa para o pó e para o líquido? Não. Então, essa depreciação que está aqui é diferente dessa, né? Tanto que ele diz que não está na lista acima. A de baixo é direta, e essa aqui é indireta, porque eu não sei o quanto desse 12 mil se refere ao pó e se refere ao líquido. Alguém mais tem dúvida? Eu vou dar uma revisão geral no exercício. E se alguém tiver mais dúvida, aí você fala para a gente ir para o próximo. Eu vou dar uma respondida nele de novo. Mas para calcular o rateio se faz meio pelos extremos. Também, isso que eu faço de porcentagem é meio pelos extremos. Graziele, a primeira vez que fiz eu acertei o quadro. Que bom. Errei várias vezes até chegar lá, mas é muito difícil, principalmente a interpretação da questão. É por isso, Graziele, que a gente tem que entender, eu falei isso no início do curso, né? A gente tem que entender muito bem os conceitos. O que é custo, o que é despesa. O que é direto, o que é indireto. Pronto. Entendendo isso, qual o outro passo? Entender como eu calculo o custo total. O custo total é a soma da mão de obra, da matéria-prima e do custo indireto. Pronto. E o custo unitário? É esse custo total dividido pelas unidades produzidas. Então, assim, você sabendo o custo total, você acerta o unitário. Então, o total é a chave. E para achar o custo total, você precisa calcular corretamente o custo indireto. O quanto vai para cada produto. O quanto vai de custo para cada produto. E aí, você tem que se ligar no critério de rateio, que nesse exercício foi o tempo de mão de obra. Entender o que é esse critério, né? Esse critério me diz assim, que quem utilizou mais tempo vai receber mais custo. Pronto. Se o critério fosse matéria-prima, quem utilizou mais matéria-prima recebe mais custo. Ponto. Se o critério fosse mão de obra direta, recebe mais custos quem gastou mais com mão de obra direta. Isso é rateio, né? Critérios arbitrários. Qualquer um que eu colocar, que a questão pedir, eu vou utilizar.
Então, veja, novamente, essa questão da matéria-prima, para quem perguntou aí, que eu não perguntei o nome de quem fez a pergunta, tá ok isso aqui. Comprei X quilos, era R$2 o quilo. Só multiplicar, não tem dificuldade. Aquela primeira tabela que estava no início da questão. A mesma coisa eu vou fazer com a mão de obra direta. Eu tenho a hora de cada um e sei o quanto reais por hora. Ele erra muito, esse autor, nos detalhes, né? Veja que aqui não é R$5 por quilo, é R$5 por hora. Mas isso não confunde a gente, porque na questão a gente sabe que ele traz R$5 por hora, né? Não é R$5 o quilo. Aqui, ó, R$5 a hora. Então foi um erro só de digitação, né? Mas que a gente tem que ficar ligado, eu estou alertando só para, se caso alguém se confundir, né? Mas ele diz lá na questão que é R$5 a hora, tranquilamente. Então, 6.000 horas vezes R$5 a hora, R$30.000. 3.000 horas, R$5 a hora, R$15.000. Então, matéria-prima e mão de obra, só multiplicar. E você sabe o quanto gastou aí com cada um. Na depreciação, ele diz assim, que o equipamento ele tem uma vida útil de 400.000 quilos. Ora, ela está trabalhando lá todo dia. Vários quilos estão sendo processados. Quando chegar em 400.000 quilos, ela completa a vida útil dela. Ela vai ser totalmente depreciada. Então, a vida útil dela é 400.000 quilos. Ela consegue processar apenas 400.000 quilos. O valor da aquisição da máquina foi R$320.000. Então, eu consigo, com isso, descobrir o quanto de reais por quilo a máquina se deprecia. Né? O quanto reais por quilo ela deprecia. E aí, por isso que, nesse caso, a depreciação é direta. Por quê? Porque eu sei quantos quilos eu gastei para produzir sabão em pó e sabão líquido. Foram 12.000 quilos no sabão em pó e 8.000 quilos no sabão líquido. Então, é só multiplicar por esse valor que eu encontrei de 80 centavos por quilo de depreciação. Então, eu sei que foi depreciado R$ 9.600 no caso do sabão em pó e R$ 6.400 no caso do sabão líquido. Sabendo essa informação, né, que se refere aí a cada um dos produtos, eu vou para os custos indiretos. Oi, pode falar. Não é 400 dividido por 320? 400.000 dividido por 320? Se você dividir, veja só, como é que você sabe disso? Se você divide 400.000 quilos por R$320.000, você vai ter uma informação de quilos por reais. Mas não é essa a informação que eu quero. Eu quero saber o quanto reais por quilo. Então, veja, é na ordem. Reais por quilo. Então, eu tenho que dividir R$320.000 por 400.000 quilos. Aí eu vou ter na ordem, ó, 80 centavos por quilo. É assim que a gente faz. O contrário poderia ter sido feito? Poderia, mas você ia achar quilos por reais. E aí não daria, você ia complicar aqui na hora da multiplicação, porque você quer saber o quanto ele gastou, né? Não é tudo custo que a gente tem que transformar. A gente não deve trabalhar com hora, não deve trabalhar com quilo. A gente sempre vai trabalhar com reais, né? Ou dólares, ou qualquer moeda. Então, é reais por quilo. Então, quantos reais por quilo a máquina se deprecia? 80 centavos por quilo. Então, se ela processou 12.000 quilos de sabão em pó, 12.000 vezes 80 centavos, R$9.600. 8.000 quilos vezes 80 centavos, R$6.400. Então, aqui eu sei o quanto equivale a cada produto. No caso dos custos indiretos, que é o que está faltando, ele diz que o critério de rateio é isso que vocês têm que se apegar a toda a questão de rateio. Toda a questão de rateio vai dar o critério, e o critério é o tempo de mão de obra. O critério de rateio poderia ser o custo de mão de obra também. Mas aqui ele está dizendo que é o tempo de mão de obra. Se é o tempo de mão de obra, eu divido não tem 2 produtos? Eu divido o tempo dos 2. Ah, mas se tivesse 7 produtos aqui,
para dividir esses custos indiretos de R$ 24.000? Eu dividiria o tempo dos 7 produtos. E aí faria a hora dele pelo total, a hora dele pelo total, o tempo que ele gastou pelo total, para saber a proporção de cada um. Isso aqui é uma regra de 3? É, só que eu já estou fazendo direto, que eu chamo de parte pelo total, pelo todo. O quanto é que 6.000 horas representa dentro de 9.000 horas? 66,67%. Tem lógica, né? Porque 50% de 9.000 é quanto? 4.500. Então, é mais de 50%. 6.000 horas. Então, 66,67%. 3.000 horas é menos do que 50%. Né? 50% é 4.500. Então, realmente vai dar uma porcentagem menor do que 50%. E para que eu acho essa porcentagem? Para saber o quanto desses custos indiretos vai para cada produto. Então, eu multiplico cada porcentagem dessa pelo custo indireto para saber o quanto vai para o sabão em pó e quanto vai para o sabão em líquido. É uma grande separação que a gente faz, para a gente saber qual o custo total do sabão em pó, qual o custo total do sabão em líquido, né? Não se preocupem, porque o próximo exercício ele é bem facinho para a gente fechar essa ideia de rateio. Não vai ter muito detalhe, vai ser bem direto. Achei o custo total de cada um, é só dividir pela quantidade produzida. Então, custo total dividido pela produção, eu vou ter aí o custo unitário, respondo minha letra B. Entendido? Eu passei lá no... Deixa eu parar a gravação desse, porque para o vídeo não ficar muito longo.